Seja muito bem-vindo a mais uma parte da nossa série sobre as doutrinas da graça. É muito bom ter você aqui conosco para juntos aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Eu fico muito alegre de poder compartilhar algo que o Senhor tem ministrado no meu coração, algo que mudou a minha perspectiva do Senhor e do reino. Mas antes de nós tratarmos de fato o que queremos falar nesse dia, eu quero te incentivar a nos seguir por todas as nossas redes sociais, por todas as plataformas, para que você não perca nada de tudo aquilo que tem sido produzido aqui na Nova Casa. É muito importante que você, nesses dias de quarentena, onde os nossos cultos públicos estão parados, que você se envolva com toda a programação da igreja, para que você não deixe de se alimentar. A igreja ela não parou, a igreja não está fechada. O que está temporariamente parado são as nossas reuniões abertas, mas a igreja continua viva na sua casa e com a sua família. Então é importante que você nos siga por todas as plataformas, inclusive aqui pelo YouTube, porque toda a exposição da palavra tem sido por aqui. Os nossos grupos de estudo, a nossa escola de discípulos também tem sido online. Então é importante que você se envolva para que você não perca nada, para que você não deixe de se alimentar, porque a igreja continua viva aonde você está. Então nos siga por aqui para que você fique inteirado de tudo aquilo que tem acontecido e principalmente dessa série As Doutrinas da Graça. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo dessa série, eu sugiro que você volte um pouco e assista os nossos 2 últimos vídeos dessa série, porque senão provavelmente você vai ficar um pouco perdido e não vai entender de todas as coisas que nós vamos tratar aqui. Mas eu queria dar um resumo até aqui de tudo que nós tratamos. Então, na nossa primeira parte, nós falamos um pouco sobre a soberania de Deus. Deuteronômio 29 vai dizer que as coisas reveladas pertencem a nós, os filhos, e as coisas ocultas pertencem a Deus. Talvez durante essa série você vai se deparar com momentos onde você não vai entender todas as coisas, ou aparentemente nós não teremos respostas para algumas coisas, ou talvez nós não concordaremos com algumas coisas, mas entenda que Deus é bom, e Ele é soberano, e Ele é Curios, Ele é Senhor, Ele domina sobre todas as coisas, e nós somos apenas os seus servos, apenas os seus filhos. Na segunda semana nós falamos um pouco sobre a depravação total do homem. E o que é a depravação total do homem? Eu sugiro que você volte, assista o vídeo para entender de uma forma mais completa, mas de forma resumida, a depravação total do homem significa que quando o homem pecou no Éden, pecou no jardim, toda a sua essência ficou caída, afastada de Deus. Não somente Adão, mas toda a humanidade pecou e toda a humanidade está destituída da glória de Deus, afastada do Senhor, e o homem não deseja e nem tem forças e não tem uma volição para buscar a Deus, e o homem está eternamente condenado a uma situação de pecado. A única forma para o homem sair dessa condição de pecado é havendo uma intervenção, e é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse momento, que é sobre essa intervenção divina. É Deus saindo do seu trono, indo em direção ao homem e arquitetando essa intervenção, que é o que nós chamamos de eleição incondicional. E hoje nós vamos falar um pouco sobre predestinação, o assunto que pega muito no nosso meio. Provavelmente você já ouviu bons debates ou boas discussões sobre a existência ou a não existência da predestinação. Talvez você já ouviu esse grande questionamento: o homem escolhe a Deus ou é Deus que escolhe o homem? O homem nasce predestinado à salvação e à vida eterna, ou em algum momento o homem ele se decide e ele escolhe a Deus? E talvez você já tenha os seus preconceitos, você já tenha os seus conceitos formados, mas eu queria que nesse momento você estivesse aberto à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é soberana sobre nós. De fato, a grande maioria dos cristãos, inclusive os cristãos brasileiros, vamos falar do nosso contexto de Brasil, principalmente se você não foi exposto a essas 2 escolas de soteriologia, essas 2 escolas, né, de pensamento teológico, a escola arminiana e a escola calvinista, que defende os seus pontos soterológicos. Se você não foi exposto, provavelmente você naturalmente, pela doutrina que é abrangente ou popular no Brasil, você tende a
pensar que é o homem que escolhe a Deus. Porque nós crescemos numa cultura de merecimento, onde se nós comportamos de uma forma boa, de uma forma ilibada, de uma forma onde a cultura vai louvar o nosso comportamento, nós teremos bons resultados. Nós também sempre pensamos, se eu fizer boas escolhas, eu vou ter bons resultados. Então, existe uma tendência muito grande de projetar esse estilo de vida, essa filosofia para o nosso relacionamento com Deus. E nós achamos que Deus é mais uma parte das boas escolhas que fazemos. Isso faz parte do nosso discurso o tempo inteiro. Inclusive nas nossas igrejas nós dizemos isso o tempo todo. Quem aqui nessa noite quer aceitar a Jesus? Nós falamos, fulano mudou de vida, fulano aceitou Jesus. Nós falamos, fulano era terrível, era um pecador, mas depois que ele aceitou Jesus, depois que ele foi para a igreja, depois que ele se converteu, ele mudou. Então nós colocamos Deus dentro de um pacote da nossa aceitação. Deus é mais uma face, mais uma faceta, Deus é mais uma gaveta das nossas boas escolhas, ou seja, Deus, ele é uma fatia do bolo dos bons resultados que nós colhemos por termos feito boas escolhas. Deus, ele é simplesmente um reflexo da cultura do merecimento, porque eu fiz uma boa escolha, eu mereço a salvação. A grande maioria da igreja vai pensar, talvez não de forma explícita, não de uma forma totalmente consciente, mas de uma forma inconsciente, toda essa cultura está atrás dessa frase de fulano aceitou Jesus. Porque quando nós falamos que fulano aceitou Jesus, se dá essa impressão que Jesus está assim, ei, eu estou desesperado aqui para te salvar, olha eu aqui, eu morri na cruz por você, eu estou aqui apaixonado com os meus braços abertos, aceita esse sacrifício, por favor, me dê uma oportunidade de te fazer feliz, aceite esse convite. Dá essa ideia. E aparentemente isso é um discurso muito bonito, de um Jesus amoroso, de um Jesus que está correndo atrás de nós. Mas será que é essa a verdadeira teologia? Será que essa é a verdadeira exposição da palavra de Deus? Eu digo que esse discurso é uma grande meia-verdade. Mas nós vamos entender um pouco sobre isso. Eu espero que você saia com o seu conhecimento, com o seu espírito, com a sua mente alargada após a exposição desse tema. Mas vamos pegar por plano de fundo o nosso último vídeo. Então, se você não assistiu o último vídeo, dá um pause aqui, volta, assista os 2 últimos vídeos, mas principalmente o último vídeo para que você possa entender. Então, tendo como plano de fundo a depravação total, precisamos relembrar algumas coisas. Já que estamos totalmente caídos, totalmente depravados pelo pecado, já que não temos condição e nem desejo de ir buscar a Deus, como eu poderia aceitar a Deus? Como eu poderia, através da minha volição, buscar ao Senhor? Isso me leva a concluir que somente um ato monergista, somente um ato unilateral da parte de Deus poderia me salvar. Se eu estou totalmente caído e depravado, como nós expomos no último, aleluia, como nós falamos no nosso último vídeo, se o homem está totalmente caído e se o homem odeia Deus, se o homem não consegue ir até Deus porque esse gap é grande demais, e na verdade o homem não somente não consegue, mas o homem ele também não quer buscar a Deus porque ele ama a posição de pecado onde ele está. Ofereça a Deus 1000 vezes ao pecador e 1000 vezes ele dirá que não. Então, meu irmão, se eu olho para esse cenário, a única forma desse homem ir até a Deus é através de um ato monergista, através de uma ação unilateral da parte de Jesus Cristo, que vem até mim. A palavra monergismo, basicamente, é uma expressão que vem do grego, que significa um trabalho individual. Para a teologia, monergismo significa que o Espírito Santo sozinho, ele pode atuar num ser humano e proporcionar a conversão. A Bíblia, de fato, ela afirma que antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu em Cristo Jesus para sermos salvos. Isso de forma incondicional, independente do homem, Deus nos destina à salvação. Então, tendo como esse plano de fundo,
como por nós mesmos nós não podemos nos salvar, Jesus, de forma unilateral, de forma monergista, ele move toda a existência e toda a eternidade em nossa direção para nos salvar. E a única coisa que nós conseguimos fazer diante desse ato é observar e aceitar a graça de Deus. A salvação é um ato unilateral de Deus. Nós somos eleitos para a salvação de forma incondicional, ou seja, não há condições para a salvação. De forma incondicional e de forma onde o Senhor venha nos eleger nele, nós somos salvos através desse processo. Independente de merecimento, independente da obediência e observância da lei, independentemente da bondade humana ou de qualquer mérito humano, Deus, de forma unilateral, escolhe alguns homens para a salvação. Não há nada de atraente em nós para que Deus se volte para nós. Deus nos escolheu e nos elegeu em Cristo Jesus por pura graça, misericórdia. E esse é o grande paradigma da nossa fé, é um grande paradigma para nós. E talvez nesse momento você está pensando, ou você está um pouco agitado, então você está dizendo que Deus escolheu alguns para a salvação, isso me leva a concluir que Deus não escolheu a outros. Se a Bíblia afirma que no último dia alguns vão para o inferno, esses que vão para o inferno é porque Deus não os escolheu. Isso, a nossa cabeça começa talvez a borbulhar e fazer uma infinidade de perguntas para nós, mas o que você precisa entender, meu irmão, sobre esse paradigma é que o nosso orgulho deve se prostrar e se curvar diante da palavra de Deus. Existe dentro de nós um orgulho, e por isso que nós falamos sobre a soberania de Deus. Se você não viu a mensagem sobre a soberania de Deus, volte lá, assista sobre a soberania de Deus, pois o nosso orgulho, o nosso ego, ele deve se prostrar diante da glória, diante da palavra de Deus, diante da soberania do Senhor. Na mesma proporção que a Bíblia é a palavra de Deus, de capa a capa, o nosso Deus também é bom de eternidade a eternidade. Então, por mais que durante a exposição desse tema você fique um pouco angustiado ou você fique sem respostas, entenda, meu irmão, que tudo o que nós vamos falar é unicamente sobre a palavra de Deus e que Deus é bom. Deus sabia o que estava fazendo e Deus elegeu sim alguns para a salvação e Deus escolheu não salvar a outros. Existe um documento muito importante para nós cristãos, que são os cânones de Dort, e eles vão defender de forma muito excelente as 5 doutrinas da graça, e eu quero ler para vocês aqui. Deus dá nessa vida a fé a alguns, enquanto não dá a fé a outros. Isso procede do eterno decreto de Deus, porque as Escrituras dizem que Ele faz essas coisas conhecidas desde séculos, e que Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vida. De acordo com este decreto, ele graciosamente quebranta o coração dos eleitos, por mais duros que sejam, e os inclinam a crer. Pelo mesmo decreto, entretanto, segundo o seu justo juiz, ele deixa os não eleitos em sua própria maldade e dureza. E aqui, especialmente, nos é manifesta a profunda misericórdia e, ao mesmo tempo, a sua justa distinção entre os homens que estão na mesma condição da perdição. Este é o decreto da eleição e reprovação, relevando na palavra de Deus. Então, meu irmão, a eleição incondicional é o ato de Deus escolher alguns e permitir que outros simplesmente continuem o odiando, porque nós falamos, ofereça a Deus 1000 vezes ao pecador e 1000 vezes ele dirá não. A eleição incondicional é Deus vindo com a sua graça e quebrando o coração de pedra dos eleitos, daqueles que foram escolhidos, porque os eleitos continuam a odiar a Deus até que Deus venha e quebre o coração e mude a vontade deles. Deus, por sua soberania e vocação, chama os homens à salvação. Então, a eleição condicional basicamente significa que Deus incondicionalmente elege os homens à salvação. Incondicionalmente elege os homens à salvação. Alguns vão acreditar que Deus elege pela presciência. Então, como Deus sabia que você o escolheria lá na frente, Deus já te elegeu antes da fundação do mundo. Mas isso é uma grande
para mim, com todo respeito aos irmãos que creem dessa forma, mas uma grande gambiarra teológica, onde você precisa forçar muito alguns textos para chegar a essa conclusão. Quando nós temos uma infinidade de textos que vão afirmar que Deus, de forma soberana, elege aqueles que Ele deseja salvar antes da fundação do mundo. Mas antes de nós expormos alguns textos, eu queria falar para vocês o que a eleição incondicional não é. Porque nós falamos o que a eleição incondicional é, agora nós vamos falar o que a eleição incondicional não é. A eleição incondicional não significa que os homens são robôs. Isso pode te levar a pensar, já que todos estão caídos e depravados, e ninguém deseja a Deus, então Deus nos obriga a vir a Ele como robôs? Isso não é uma verdade. Deus não está trazendo os homens à força como robôs ou marionetes. O que Deus faz é quebrar o coração dos eleitos para que os eleitos possam vir a Ele. Mas Deus não anula as nossas vontades e Deus não anula o nosso intelecto. O que Deus faz é mudar o nosso coração, mudar a nossa perspectiva. O que Deus nos faz é nos dar óculos do reino. Eleição incondicional não significa que Deus é mau ou injusto. O que pode estar acontecendo nesse momento é você estar pensando, mas por que Deus escolheu a mim e por que Deus não escolheu o outro? Meu irmão, isso está para além do nosso entendimento. Deus não é injusto ao permitir que aqueles que cometem crimes contra Ele permaneçam cometendo esses crimes, enquanto Deus escolhe alguns por sua graça e misericórdia soberana. O homem não é bonzinho e Deus é injusto, meu irmão. O homem escolheu pecar e o homem escolheu odiar a Deus, e muitos Deus simplesmente permitem que eles continuem nessa posição. Esse é o grande juízo de Deus. Muitos de nós pensamos que o grande juízo de Deus é quando Deus pesa a mão sobre nós. Mas, meu irmão, essa expressão, quando Deus pesa a mão, quando Deus nos castiga, na verdade isso é uma bênção. Porque pensa você, meu irmão, se você está na prática de pecado e Deus vem e te disciplina, Deus vem e te castiga, Deus vem e pesa a mão em você. O que você vai fazer? Logo, você vai correr para o Senhor, você vai se arrepender, você vai querer converter os seus maus caminhos. Mas se você está numa vida de pecado e Deus diz o seguinte: você quer pecar? Então eu vou permitir que você continue pecando o resto da vida e não vou te disciplinar. Qual que será o resultado disso? O homem nunca se arrependerá. Então, o grande juízo de Deus sobre os não eleitos é permitir que eles continuem nessa vida de pecado, porque essa foi a escolha do coração deles. A eleição incondicional não significa que Deus está trazendo os homens à força, está impedindo a outros. Foi o que eu acabei de dizer. Deus não está segurando os não eleitos, Deus está simplesmente permitindo que eles permaneçam nesse lugar. O cristão eleito, ele ainda não quer a Deus, mas o que Deus fez foi transformar a sua vontade para que agora ele queira a Deus. Eleição incondicional não significa que não devemos pregar o evangelho, pois a salvação se dá por meio da pregação do evangelho. A forma pela qual Deus escolheu salvar os seus eleitos é através da exposição, através da pregação do evangelho. Deus nos quis como participantes desse projeto de eleição. Então, nós pregamos a todos e os eleitos vêm ao Senhor. Eleição incondicional também não significa que o homem não deve escolher a Deus. A eleição incondicional muda o nosso coração para que possamos escolher. Então o homem, ele continua sendo responsável pelas suas escolhas. Deus é tão soberano quanto o homem é responsável pela sua vida. Êxodo 33:19 vai dizer o seguinte: e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Percebe que a misericórdia de Deus, meu irmão, é soberana, e Deus está expondo essa verdade para nós. Eu terei de misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Meu irmão, se de fato Deus é soberano, a graça e a misericórdia pertencem a Ele, e Ele distribui a quem Ele quiser. Deus não é injusto, meu irmão, em dar para alguns e não dar para outros, porque tudo pertence a Ele. E se o homem se encontra onde ele está, a culpa é 100%, a responsabilidade é absoluta do homem. Então a misericórdia de Deus é soberana. Salmo 65, no versículo 4, vai dizer: bem-aventurado aquele quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habites em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e de teu santo templo. Bem-aventurado aqueles a quem
tu escolhes. Meu irmão, nós fomos escolhidos por Deus. Aqueles a quem Deus escolhe, Deus os faz chegar até os átrios para habitar. Nós não chegamos nos átrios para depois sermos escolhidos. Nós não fazemos uma fila na porta do céu e Deus vai nos escolhendo. Nós só chegamos na porta do céu porque Deus nos escolheu. Como o homem chega à salvação? Quando Deus o escolhe. E quando Deus o escolhe, esse homem é chamado para habitação. Esse homem é chamado para os átrios de Deus. Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, vai dizer: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei a vossa carne, e o vosso coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que vós andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis, e habitareis na terra em quem dei aos vossos pais, e vocês serão o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Percebe, meu irmão, que nesse texto é um trabalho monergista? É Deus que vai dar o coração, é Deus que vai tirar o coração de pedra, é Deus que vai colocar um espírito, é Deus que vai nos fazer andar nos seus caminhos. É um trabalho unilateral. Eu não entrego o meu coração, não sou eu que mudo o coração, não sou eu, não. É Deus que vem de forma unilateral, de forma monergista, arranca o meu coração de pedra e me dá um coração de carne. Só é possível ser povo de Deus quando Deus troca o meu coração. A única forma de me achegar até o Senhor é se Ele nos atrair, é se Ele vir até nós. E na verdade, meu irmão, todos nós, no fundo, acreditamos nisso. Mas uma teologia, muitas das vezes contaminada, mistura e corrompe a nossa fé. Pense só, talvez durante a sua vida você sempre orou para que Deus salvasse a sua mãe, para que Deus salvasse o seu pai, para que Deus salvasse o seu vizinho. Deus toca no coração dele. Por que nós oramos para que Deus salve alguém? Porque nós sabemos que Deus é aquele que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Se de fato nós não acreditássemos nessa realidade, Deus diria o seguinte: olha, você está orando para que eu salve o Joãozinho, mas eu não posso fazer nada. Joãozinho, ele tem que exercer o livre-arbítrio dele, ele tem que me escolher, porque isso depende 100% dele, eu não posso fazer nada por ele. Meu irmão, isso é uma grande loucura. Nós oramos a Deus para que Deus salve as pessoas, porque nós sabemos que Deus é aquele que muda os corações. Essa é uma realidade, de fato, do Antigo Testamento, mas também é uma realidade do Novo Testamento. Mateus, no capítulo 11, no versículo 27, vai dizer: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Está vendo, meu irmão? O ato do homem ser salvo é um presente do Filho, pois o homem não tem livre acesso a Deus. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Nós só conheceremos a Deus se o Filho quiser revelar. É um ato unilateral, depende dele, depende da vontade do Senhor. Só será salvo se o Senhor quiser nos salvar. Entenda, meu irmão, que a salvação é pela graça, é um ato unilateral de Deus, é uma eleição incondicional que revela a bondade e misericórdia da parte de Deus. Então, que essa palavra tenha gerado paz e gratidão no seu coração, que essa palavra tenha gerado um espírito de gratidão, porque Deus te elegeu antes da fundação do mundo, não porque você fez alguma coisa, porque não havia nada de agradável em você, mas porque o Filho de Deus, de forma graciosa e de forma incondicional, te elegeu para morar com Ele. Meu irmão, então que haja esse espírito de gratidão no seu coração e que haja um espírito evangelístico no seu coração para alcançar todos aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero que você tenha sido edificado e que tenha uma semana abençoada. Medite nessa palavra. Se você não entendeu, volte a alguns pontos, anote, pesquise, leia mais sobre esse assunto para que você tenha mais revelação da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Que você tenha uma semana cheia da graça, cheia do poder de Deus. Amo vocês, abraço e até semana que vem. Fique com Deus.